Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão para vocês referente à playlist de psicologia experimental, certo? E aí nesta sessão eu vou fazer uma elucidação para vocês acerca do delineamento experimental, que é uma temática abordada na psicologia experimental. Então, o delineamento experimental, do que se trata, né? Faz parte aí do plano utilizado para realizar um experimento. Então, uma das primeiras decisões que o experimentador toma com relação ao delineamento é como designar os participantes para os vários níveis de variáveis, tá? Eu já falei sobre variáveis no vídeo anterior, tratando-se dessa playlist. Então é importante vocês procurarem lá, clicar lá no campinho de playlist, procurar a playlist de psicologia experimental e assistir o vídeo anterior a este, tá bom? Para quem não sabe aí o que é variáveis, certo? Bom, temos 4 tipos de delineamentos, né? O delineamento de grupo, o delineamento de sujeito único, o delineamento de baixo N e o delineamento misto. Então, do que se trata cada um, Carla? Vamos lá. O delineamento de grupo é quando o quantitativo de sujeito experimental é dividido de forma igual para cada variável. Então, um exemplo. No experimento eu vou trabalhar com uma variável dependente e uma variável independente. Então eu tenho 200 sujeitos experimentais. Eu vou ter 100 para cada variável, certo? Quanto ao delineamento de sujeito único, há uma divergência aí entre a minha professora de psicologia experimental, porque ela me explicou de uma forma na época que eu paguei a cadeira de psicologia experimental, e as literaturas de psicologia experimental no geral, porque eu pesquisei bastante sobre esse assunto e o que é que as literaturas de psicologia experimental vai dizer quanto ao delineamento de sujeito único. Bem, eu vou ter 200 sujeitos experimentais, certo? Todos eles vão passar por todos os níveis de variáveis. E daí eu vou estar comparando o sujeito com ele mesmo, né? Então, eu vou ter os 200 sujeitos para a variável independente e esses mesmos 200 sujeitos para a variável dependente. E assim, os resultados serão fundamentados no 1 a 1. Vão passar por todos os efeitos do experimento e o resultado será fundamentado na comparação com eles mesmos. Porém, eu lembro que eu conversei com a minha psicologia, com a minha professora de psicologia experimental na época, né? E aí ela disse o seguinte: Carla, não tem como pegar um único sujeito e passar por todos os efeitos do experimento. Porque se for dessa forma, como que você vai conseguir comparar os efeitos das variáveis? Então, exemplo, eu tenho como variável crack e cocaína, né? E aí se eu pego os 200 sujeitos e passo, todos eles eu passo pelo efeito do crack e pelo efeito da cocaína. Quando eu for analisar, como é que eu vou saber que ele que aquela reação que ele está tendo ali naquele dado momento é efeito do crack e não da cocaína? Como é que eu vou saber disso, né? Então ela alegou isso, tá? Se eu coloco esse sujeito sobre o efeito da cocaína, como que eu vou saber diferenciar o efeito da cocaína do efeito do crack, né? Se eu passo esse sujeito por ambos, entende? Bem, ela alegou isso, mas aí eu pensei bastante e tem a seguinte possibilidade,
né? Eu posso passar esse sujeito pelo efeito, submetê-lo ao efeito da cocaína, e quando ele estiver livre do efeito da cocaína, né, eu posso passá-lo submetê-lo aí ao efeito do crack, né? Então eu analiso o mesmo, a reação do mesmo, quando o mesmo estiver sob o efeito do crack, e aí quando ele estiver livre do efeito do crack, eu submeto ao efeito da cocaína, analiso, anoto os resultados e, enfim, tem essa possibilidade, né? Mas aí, segundo ela, segundo a minha professora de psicologia experimental, o delineamento de sujeito único trata-se de se ter um único sujeito para cada variável. Então, se eu tenho como variáveis o crack, a cocaína e o ar puro, por exemplo, eu vou ter um único sujeito para o crack, e aí eu vou ter um único sujeito para a cocaína, para o efeito da cocaína, e um único sujeito para o efeito do ar puro, certo? São 3 sujeitos, como são 3 variáveis, né? São 3 sujeitos, cada um para o efeito de uma variável. Ela disse que a diferença dos tipos de delineamentos estão na quantidade de sujeitos. Então, tratando-se do delineamento de grupo, eu vou ter uma quantidade igualitária, né, para cada variável. Tratando-se do delineamento de sujeito único, eu vou ter um único sujeito para cada efeito de cada uma das variáveis, certo? Então aí a gente vai ter o delineamento de baixo N. Então vamos ver no que é que se refere, né? O que é que se refere o delineamento de baixo N? Resulta em um tipo de delineamento bem econômico, segundo as literaturas, e um alto grau de controle, que é o tipo de delineamento usado, por exemplo, no condicionamento operante de Skinner, onde refere-se ao procedimento, né, através do qual é modelada uma resposta no organismo através do reforço. Então, tratando-se do delineamento de baixo N, para cada variável temos 2 sujeitos, no mínimo, né, e no máximo 49 sujeitos para cada variável. Então, acima de 50 já é delineamento de grupo. Abaixo de 50 até 2 sujeitos para cada variável, temos delineamento de baixo N. Então, delineamento de grupo, né, trata-se aí de 50 sujeitos acima para cada variável, né? O delineamento de sujeito único trata-se de um único sujeito para cada variável, e o delineamento de baixo N trata-se aí de, no mínimo, 2 sujeitos para cada variável e no máximo 49, né? Passou disso, delineamento de grupo. Então, de 2 a 49 é delineamento de baixo N, certo? E aí temos o delineamento misto. O que é que se trata, né? O delineamento misto. Temos uma mistura, onde podemos ter variável de grupo e variável de sujeito único, por exemplo, em um mesmo experimento. Então, tenho como variáveis cocaína, crack e ar puro. Daí eu vou ter 100 sujeitos para a cocaína, 100 sujeitos para o crack e 1 sujeito para o ar puro. Então eu vou ter aí delineamento de grupo, né? E vou ter aí delineamento de sujeito único, tá? Bom, então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro para vocês essa temática, tratando-se da psicologia experimental. Se ficou alguma dúvida, o meu e-mail vai estar na descrição do vídeo. Tu manda a tua dúvida e eu trago para a playlist Carla Responde, tá certo? Peço que vocês tenham paciência, porque eu recebo vários e-mails diários
Então eu vou atendendo aos pouquinhos por ordem de chegada. Então possa ser que demore um pouco até que eu venha ter acesso ao teu e-mail, sistematizar e trazer para a playlist Carla Responde, tá bom? Bom, na descrição do vídeo também vai estar o link do meu canal secundário, que é o canal onde eu falo só sobre psicanálise. Quem tem interesse por essa área, conhece lá o canal e se inscreve lá também. E se inscrevam aqui. Aqui eu abordo temáticas dentro de várias áreas, dando uma ênfase na psicologia, que é a área a qual eu estou em formação, mas sempre trazendo temáticas dentro de outras áreas, dentro de outros âmbitos, dentro de outros contextos, e por isso que o nome do canal é Mente Aberta, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.